volta com o programa em discussão, falando sobre a geração Z, sobre as gerações. Doutor Bruno, uma coisa que eu queria te perguntar, porque essa coisa veio para ficar, né, as coisas transmitidas pelo Zoom, à distância, mas há uma questão aí muito forte. Recentemente, a gente tem visto, né, o que acontece na intimidade que acaba sendo revelado, né, para a internet. Essa semana, numa audiência, né, do tribunal, então alguém estava usando, né, o banheiro e ali foi visto a pessoa ali utilizando ali o vaso sanitário. E a gente vai percebendo que coisas da intimidade agora vão aparecer diante, porque parece não há uma preparação para isso, né? Essa intimidade acaba sendo exposta. Como é que você vê essa questão, doutor Bruno? O que aconteceu, na verdade, é que realmente a intimidade passou a ser mais revelada porque as pessoas não foram adaptadas ou condicionadas a um processo de transição da era digital para a sua vida pessoal. A geração Z, né, ela já está mais adaptada a isso porque ela já nasceu de forma digital. Eu tomo como exemplo a minha filha, com 2 anos de idade, a 3 anos de idade, ela via as propagandas na televisão, ela já tocava na TV achando que a TV era touch, né, para passar, para acelerar o processo, porque ela já nasce no mundo com a internet, onde os adolescentes e os jovens de hoje postam andando na rua, se comunicando com as pessoas, comendo com celular, com notebook, com tablet. Então, eles estão adaptados, eles sabem exatamente os limites das tecnologias, do microfone, né, das câmeras, sabem se posicionar corretamente, sabem as cores, o perfil. E a geração X e Y não passou por esse processo. Então, eles foram colocados ali a fórceps, né? Foram obrigados a se adaptar a uma nova tecnologia, e eles acham que quando eles saem de uma transição profissional para uma transição pessoal, os aparelhos simplesmente obedecem aos comandos humanos, né? Desligando ali o áudio e o vídeo, e aí é onde acontecem esses problemas de pessoas tendo relações íntimas, indo ao banheiro, fazendo certas coisas que são até constrangedoras, e acabou gerando esse grande problema, como o caso, né, na audiência do Tribunal de Justiça, ou em aulas, que as pessoas ali trocam de roupa, né, ou então estão dormindo na rede. Né? Eu já tive uma aluna que dormiu durante a aula na rede, ficou lá o barulho, e ela dormindo lá no Ceará, e isso virou um cotidiano durante a pandemia, né, onde as pessoas misturavam o que era pessoal, que era de fórum íntimo, né, do que era da particularidade, com o profissional, que estavam todos no ambiente virtual. A sua impressão, Bruno, é de que a geração Z ela soube chegar melhor ao sucesso do que gerações passadas e essa última geração? A gente precisa pontuar bem, Eri, quando a gente fala sobre essa questão de sucesso, porque a expressão de sucesso tem a ver com realização pessoal, né? E tem a ver com o que você imagina que é a obtenção do seu sucesso. Então, eu acredito que a geração Z, ela é mais simplista, ela é mais minimalista, ela é mais aberta. Então, assim, como ela não segue um roteiro, um padrão e um perfil, eles acabam atingindo o sucesso que eles almejam tanto. Talvez seja uma liberdade financeira econômica, uma liberdade de um padrão de gênero, ou até mesmo de uma religiosidade. Eles são menos pragmáticos com as relações sociais, são mais abertos, são mais tolerantes. Então, todas essas características que geram para ele uma autonomia, eles criam uma identidade de serem mais bem-sucedidos. Né? Agora, o sucesso ele precisa ser também múltiplo, né, com as múltiplas facetas da vida. Então, não dá para ter sucesso, por exemplo, profissional e não ter sucesso familiar, né? Você ter sucesso acadêmico e não ter sucesso mental, né, espiritual, interno. Então, aí é onde a geração Z ela acaba criando essas facetas não resolvidas. E eu poderia dizer que seria uma geração de paradoxos, né? Que ao mesmo tempo que eles são livres para aceitar as comunidades LGBTQIA+, dos preconceitos raciais, da diversidade religiosa, ao mesmo tempo eles também são mais totalitários, né? São mais opositores, são mais aguerridos com as suas militâncias e acabam, enquanto a grande parte da geração está no diálogo, outra parte é mais obcecada em defender uma causa que muitas vezes eles nem vivem, né, e nem compreendem na sua plenitude. Então, a gente acaba percebendo que essa geração é uma geração que ela é mais livre, ela é mais autônoma do que todas as gerações anteriores, e eu percebo também, eu posso dar esse meu palpite sociológico,
que eles nem sabem o poder que tem nas mãos, com a autonomia e com a acessibilidade que eles têm hoje nas mãos. Ô, Gabriela, doutora Gabriela, essa geração, ela se percebe nessas questões com relação à tecnologia, ao seu ambiente? Sim, é uma geração muito antenada, eles percebem, diferenciam bem, assim, que os pais não tiveram isso e o que eles têm é um ganho muito grande. Mas como bem foi falado pelo Bruno, eu acho que a grande questão é que a gente tem um excesso de informações. Então, eles têm uma noção, sim, que tem a tecnologia, que eles podem, a gente está conversando aqui, mas em qualquer segundo a gente pode pegar um celular aqui do lado e buscar uma informação e encontra essa informação. Porém, é uma geração que ela precisa também ter cuidado com esse excesso tecnológico, com esse excesso de informação. Informação, já discutimos que não é conhecimento. Então, a partir do momento que eu recebo essa informação, eu preciso saber lidar com essa informação. Então, esse é o grande viés. Eles têm noção do impacto, eles sabem a influência. A gente está falando de uma geração que está repleta de influências digitais. Né? Então, hoje, eu tenho uma internet, eu tenho uma forma de me comunicar, de expressar a minha vida, de expor a minha vida, eu já posso me tornar uma influência e estar ali levando outras discussões para dentro da casa das pessoas. E aí é uma preocupação. Quem está me influenciando, a quem eu estou, né? Quais são os conteúdos que eu gosto, quais são os conteúdos que eu me alimento, e esse olhar crítico. É uma geração crítica, mas eles precisam colocar isso em prática. O que é que eu estou alimentando aqui? O que é que eu estou vendo? De que forma isso vai influenciar a minha vida? Então, esses são os vieses de eu tenho noção do impacto da tecnologia, mas eu preciso aprender diariamente a lidar com ela. É verdade. Essa questão é como uma roda que está girando cada vez mais rápida, né? Ela vai girando, girando e pegando, né, uma velocidade maior. E a geração Z, já está pegando a geração alfa, mas deve pegar outras gerações, assim como pegou o Y, né? Então, qual a perspectiva, Bruno, da geração Z para as demais gerações que vão surgir? Isso é verdade. A geração Z é uma geração que ela intercambia com as demais gerações, né? Porque elas ainda estão presentes. A geração X, a geração Y venceu também a questão da faixa etária, né? Então, a faixa etária antes da geração X, ou pós-guerra mundial, como a gente já citou aqui no início, ela era uma geração que morria mais cedo, né? Então, era uma geração que terminava ali em torno dos seus 60, 70 anos. E hoje nós estamos aí com pessoas com 90 anos, em pleno vapor, né? E produção, inclusive, com 80 anos. Então, a gente consegue pegar 3, 4 gerações. Então, já é uma geração que já entende o que é conviver com várias gerações anteriores. Se eu fosse da geração Z agora, pode ter certeza que já estaria postado no meu Instagram uma filmagem da gente, com uma foto já falando sobre discussão, com um link. Eles conseguem produzir isso muito rápido, né? Nessa exposição, que gerações anteriores não teriam essa mesma facilidade, né? De velocidade com relação a esse trabalho. E eles esperam, na verdade, que essa geração que virá, a posterior, de alfa em diante, né? Eu acho que começa o alfabeto novamente, alfa, beta, gama, delta, e aí vai pelo grego. Eu acredito que eles veem como se fosse um momento messiânico, porque a geração Z, eles acreditam, né, piamente, que eles são o povo da tecnologia e da sustentabilidade. Então, eles acreditam que eles são do papel zero, né, da natureza, dos pets, e isso humaniza mais. E eles acreditam que a geração que virá, ela vai trazer um retorno de saúde mental, de qualidade de vida, de uma esportividade, de uma espontaneidade muito mais livre, né? E as expectativas deles são essas. E, na verdade, a gente sabe que a tecnologia e o mercado de trabalho não funcionam nessa perspectiva Z, né? Então, a gente tem que ter um bom diálogo com essa geração para que eles se preparem para o que vem de fato e de direito, né? Que a sociedade espera deles e que eles vão precisar arcar com os nossos ônus das gerações anteriores também. Isso faz parte de uma reflexão saudável e que é a responsabilidade que a sociedade anterior deixou em nossas mãos e a gente precisa passar para os próximos, que a responsabilidade com o outro não depende apenas do que eu acho, né? Mas do que de fato existe e o que eu preciso resolver. Doutora Gabriela, a gente está chegando ao final do programa em discussão e eu queria deixar, né, para você, para as considerações finais.
Foi uma satisfação. Permaneceria aqui o resto da tarde falando com vocês, né? Eu acho que é um momento de diálogo muito bom. Faz a gente refletir também os impactos das novas tecnologias, faz a gente refletir a necessidade de interação intergerações, né? Então, a gente precisa saber lidar com a alfa que está por vir, mas tem um X aqui que ainda está, né, em plena produção, que está ainda interagindo com a gente. Então, acho que esse é o desafio dos dias atuais. Precisamos saber dialogar com as gerações passadas, com as gerações futuras. E aí eu vou puxar a brasa para a minha sardinha. Eu acho que a gente precisa também falar mais, abrir mais espaços para falar sobre a saúde mental, sobre essa interação social saudável, sobre a importância, né, de atentar aos aspectos. A gente se preocupa quando o coronavírus foi um deles, né? A gente se preocupa com a doença física, mas a gente precisa se preocupar também com as questões emocionais. Então, independente da geração, seja ela X, Y, Z ou alfa, nós precisamos atentar para esses aspectos, desmistificar essa questão da saúde mental e, pelo menos, ter aí a consideração de falar mais e de atingir mais público, com certeza. Obrigada pela participação. Eu aqui agradeço, doutora Gabriela. Muito obrigado aí pela sua entrevista. Doutor Bruno. Quero agradecer à TV Assembleia, né, e o programa em discussão, sempre trazendo temas tão atuais e contemporâneos e necessários. Também aí a participação do Eri, sempre atuante aí em todas as gerações, sabendo dialogar muito bem com elas e de um profissionalismo espetacular. E agradecer à doutora Gabriela também pela participação, né, trazendo um pouco dessa psique para que a gente possa entender melhor o ser humano. E o que eu deixo aqui como mensagem, enquanto cientista social, é que a gente possa perceber essa geração e o mundo de forma mais trilógica, né? E quando eu trago a trilogia, eu trabalho a ideia da psicanálise integral mesmo, de você olhar a questão espiritual, a questão física e a questão mental, sempre associadas em conjunto, né? Sem se dissociar, de forma integral mesmo. Então, a parte espiritual ela é importante. Quando a gente fala de espiritualidade, a gente não fala de religiosidade, a gente fala de uma interiorização, de entender o que está além de mim, né? Do que é metafísico, do que é importante na minha conexão com a natureza, com a divindade, isso é fenomenal. A parte do corpo, né? A gente precisa se cuidar bem, então cuidar do corpo é cuidar dessa janela da alma, é cuidar das nossas relações pessoais, porque quem tem saúde no corpo consegue ter uma saúde muito melhor em todos os aspectos, né? De cuidar de quem se ama, de poder ver os filhos, os netos, os amigos, né? Os seus amores, e a parte mental, que ela é fundamental para o bom desempenho de uma vida saudável. E a vida saudável é você se sentir bem, é você se reconhecer e se conhecer no seu papel social e na sua vida. E uma pessoa trina, né, e uma pessoa trilógica, é uma pessoa integral, é uma pessoa de sucesso. E sucesso, para mim, é exatamente conseguir conciliar de forma natural e saudável essas três partes da vida. O programa em discussão termina por aqui. Muito obrigado pela sua companhia e até o nosso próximo encontro. Até lá!